O Evangelho de João, capítulo 6, parte C. Jesus não é compreendido. Então, os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: Eu desci do céu? Por essa razão, Jesus assim respondeu-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve, então, grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu. Em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos deixam Jesus. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: Dura essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso me seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: Não vos escolhi, eu, os 12? Todavia um dentre vós é um diabo. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair.